Bom Bom dia, dia. galerinha. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Bem, senhor. Graças a Deus. Dormiu bem? Graças a Deus. Primeira noite. Hoje eu tô usando um microfone novo e se der algum probleminha, vocês me avisam, tá? Pode deixar. Gente, esperar mais um pouquinho, ó. 8 horas de horário de Brasília agora, mais um pouquinho. Esperar a galera entrar aí para a gente começar. Só para dar uma recapitulada, a última aula nossa, nós estudamos as bases, né? Hidróxido de nomenclatura de bases. Robertinha, concorda com isso ou não? Nomenclatura de bases foi o nosso último assunto. Acho que a Roberta estava sem áudio. Professor, pergunta de novo para ela. A Camila que está falando? É, Camilinha, eu acho que a gente trabalhou bases, né? O isso. último assunto. Isso, bom dia, Robertinha. Matheus, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo da sala. Ah, legal. Robertinha falou que não estava querendo conectar o áudio dela, mas parece que agora já deu certo. Então, a última coisa que a gente estudou foi bases. Bases. Gente, hoje nós vamos aprender a fazer classificação de ácidos. É um assunto bem sossegado, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de começar a fazer a classificação dos ácidos, eu vou lembrar como é que é a nomenclatura de ácidos. Essa é a revisão rápida para a gente continuar o assunto. Ok? Pode ser? Então tá. Então vamos lá. Ó, nomenclatura de ácidos. A gente dividiu os ácidos em duas classes. Primeiro a gente trabalhou com os hidrácidos, depois a gente trabalhou com os oxiácidos. Pessoal, hidrácido é ácido sem oxigênio. Hidrácido é ácido sem oxigênio. Como é que você dá nome num hidrácido, num ácido que não tem oxigênio? Você coloca a palavra ácido, dá o nome do elemento, né, que está ligado ao hidrogênio, e termina em hídrico. Então nós temos vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, ácido fluorídrico, que a gente já estudou, ácido clorídrico, aquele do estômago, né? Que no comércio é chamado de ácido muriático, HCl é o ácido muriático, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico, ácido iodídrico e assim vai. Toda vez que não tem oxigênio, termina em hídrico. H2S, ácido sulfídrico, aquele que tem cheiro de ovo podre, ácido selenídrico, ácido telulídrico, o gás da morte, né, o ácido da morte, HCN, ácido cianídrico, beleza? Tem também o isocianídrico, que não tem muita importância. Aí tem mais dois aqui, o ferricianídrico e o ferrocianídrico. Eu já te mandei esses slides, provavelmente você já colocou no seu caderno, né? E está tudo sob controle. Gente, aí eu disse para você como é que você fazia nome de oxiácido. Oxiácido é o ácido que tem oxigênio. Aí eu contei para você que um oxiácido ele termina ou em oso ou em ico. E alguns deles podem ter prefixos. Quais prefixos? Hipo, per, orto, meta, piro ou til. Aí eu disse o seguinte, ó. Tem um jeito de fazer nomenclatura de oxiácidos usando o NOx do elemento central, ok? E tem aquele outro método que você memoriza os ácidos que terminam em ico e não tem prefixo. Joia? Como é que funciona usando o NOx? Você calcula o NOx do elemento que está no meio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Guilherme saiu por conta da internet. Tá, daqui a pouquinho ele volta. Gente, sábado eu acho que o povo fica muito mais em casa, né? E aí tá dando um probleminha aos sábados, esse probleminha na internet aí. Gente, então, fazendo a nomenclatura usando o NOx do elemento central. Então, dá uma forcinha aí para mim, por favor. Ó, calculou o NOx do elemento que está no meio. Se der mais um ou mais dois, vai ser o ácido hipooso. Se o elemento central tiver NOx mais 3 ou mais 4, vai ser o ácido oso. Se for mais 5 ou mais 6, ico. E se for mais 7, perico. E aí a gente tem duas exceções. O H2CO3, o NOx dá 4,
mas ele é o ico carbônico, e o H3BO3, o NOx do boro dá 3, mas ele é ico, ele é bórico. Então, esses dois aqui, não pode usar, né, a tabelinha ali. Ele tem esses dois nomes que eu falei para você. Aí a gente fez alguns exemplos. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, ó, HClO. O H é mais 1, o O é menos 2. Então, esse Cl aqui vai ser mais 1. Aí você vem na tabelinha. Olha lá, ó, mais 1 é hipooso. Então, o nome desse ácido aqui, ó, vai ser ácido hipocloroso. Hipocloroso. Certo? Então, pelo NOx do elemento central, você vem na tabelinha e descobre a nomenclatura. Aí a gente fez uma série de exercícios, beleza, você acertou todos, né? Aí, ó, tinha um montão aqui, acertou todos, joia, joia, joia. Agora, o outro método, você precisa memorizar os ácidos que terminam em ico e não tem prefixo. São 13. Nós temos o HClO3, que é o ácido clórico, o HBrO3, que é o ácido brômico, o HIO3, que é o ácido iódico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o HNO3, que é o ácido nítrico, H3PO4, que é o ácido fosfórico, H3ASO4, o AS é o arsênio, que é o ácido arsênico, o SB é o antimônio, o H3SbO4 é o antimônico. Gente, ó, o fósforo, o arsênio e o antimônio, eles são da família 5A, da mesma família. Por isso que o ácido tem a mesma estrutura, ó, certo? H3, o elemento, e 4 oxigênio. Então, se você lembrar disso, vai te ajudar nessa memorização. Tem mais. O H2CO3 é o ácido carbônico, o H4SO4 é o ácido silícico, o H3BO3 é o ácido bórico, o Cr é o cromo, o H2CrO4 é o ácido crômico e o H2MnO4 é o ácido mangânico. Esses 13 aí, por esse processo de nomenclatura, você tem que memorizar. E um detalhe, você tem que, através da fórmula, conseguir dar o nome, através do nome você tem que conseguir tirar a fórmula, certo? Aí é o seguinte, ó, esses 13, eles terminam em ico e não tem prefixo. Esses daí você tem que memorizar, tá joia? Agora, se eu pegar qualquer um deles, tirar um oxigênio, ao invés de ico, ele passa a terminar em oso. Só vou te dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? H2CrO4 é o ácido crômico. Esse você decorou. Aí na prova eu peço o H2CrO3. Você lembra? Tem um oxigênio a menos do ico, é o oso. Então H2CrO3 seria o ácido cromoso. Joia? Agora, se eu pegar esses 13 aí, tirar 2 oxigênios, ele vira hipooso. E se eu colocar um oxigênio, ele vira perico. Deixa eu dar um exemplo. Ó, vamos pegar o HClO3. Deixa eu tirar o resto aqui para você só ficar olhando nele. HClO3, ele é o ácido clórico. Se eu tirar um oxigênio, HClO2, cloroso. Se eu tirar 2 oxigênios, HClO, hipocloroso. Se eu colocar um oxigênio, HClO4, ácido perclórico. Entendeu? Então você memoriza esse e consegue fazer a nomenclatura dos outros. Gente, aí, isso é revisãozinha, por isso que eu estou indo rápido, tá? Eu falei que tem uma exceção, né, nessa regrinha, o H2MnO4 é um mangânico. Só que o permangânico, eu não somo um oxigênio. Não é o H2MnO5, não é. O permangânico, eu tiro um hidrogênio. Então, H2MnO4 é o mangânico. HMnO4 é o permangânico. Se eu pegar, né, esses 2 hidrogênios, tirar um, aí eu formo o per. E a outra exceção também, o ácido carbônico é o H2CO3. Se eu tirar um oxigênio dele, H2CO2 não é o ácido carbonoso, não tem. Se eu tirar um oxigênio, vai ficar H2CO2, que é o ácido metanóico, ele vira orgânico, que é o ácido fórmico. Mas isso tudo a gente já passou para você, é uma revisão rapidaça. Aí eu disse para você que aqueles ácidos, aqueles 13 que terminam em ico sem prefixo, se eu quiser facultativamente, eu posso colocar neles o prefixo orto. Quase ninguém coloca, mas se quiser colocar, pode. Por exemplo, H3PO4 é o ácido fosfórico. Então você poderia dizer ortofosfórico. H3ASO4 é o ácido arsênico. Poderia dizer
orto arsênico. Esse orto aí usa se quiser. Joia? Agora, se eu pegar um orto e tirar uma água, eu crio ácido meta. Olha lá, ó. Esse daqui é o ácido ortofosfórico. Eu vou tirar uma água dele, ó. Vou tirar uma água. Vai virar HPO3. Esse aqui é o metafosfórico. Certo? Aí a gente fez um exemplo, você fez para mim, acertou, beleza. Aí a gente fez o ácido piro, ou di. Como é que era? Pegava uma molécula do orto, não. Pegava duas moléculas do orto e tirava uma água. É sempre uma água que tira. Então, no piro, você pega duas moléculas do orto e tira uma água. Aqui, moçada, ó, H3PO4 é o orto. Eu pego duas moléculas, ó, multipliquei por 2 aqui. Pego duas moléculas do orto, tiro uma água, aí eu chego no ácido piro ou ácido di. Esse aqui, ó, é o pirofosfórico ou difosfórico. Toda vez que tiver dois elementos aqui no meio, ó, é o ácido di ou piro, tá? Então tá aí, isso a gente fez também. Depois você fez esse exemplo aqui sozinho e eu lembro que todo mundo acertou. Beleza. Então, ó, o orto é o padrão. São aqueles 13. Se eu pegar um orto, tirar uma água, eu crio o meta. Se eu pegar dois orto, tirar uma água, eu crio o piro. E a gente viu, em termos de grau de hidratação, o orto é o maior, certo? O piro é o intermediário e o meta é o menos hidratado de todos. E para fazer o ácido til, a gente tira um oxigênio e coloca um enxofre. Gente, só que esse til aí cai pouco demais, viu? Só tem um exemplo de interesse, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Se eu tirar um O e colocar um S, olha lá, ó, tirei um O, coloquei o S, fica H2S2O3, que é o ácido tilsulfúrico. Beleza? Então, essa daí foi a revisãozinha de ácidos, né? Vamos agora fazer uma revisão rápida de base. Gente, qualquer dúvida aí você pode me interromper e perguntar, viu? Por enquanto é tudo coisa que nós já estudamos, certo? É tudo coisa que a gente já estudou, mas pode parar aí a qualquer momento. Base, galera, é quando você coloca o composto em água, ele sofre dissociação e libera como único tipo de ânion a hidroxila. Aí a gente fez alguns exemplos, ó. NaOH em água, Na mais OH-. O único tipo de ânion produzido foi hidroxila. Então, NaOH é uma base. Tá? Fizemos exemplos, você fez esses exemplos. Eu lembro também que você acertou todos, beleza. Aí a nomenclatura. A nomenclatura, ela depende se o cátion tem um ou dois NOx. Se ele tiver um NOx, só o cátion, você vai colocar hidróxido e o nome dele. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio. Agora, se o cátion tiver dois NOx, por exemplo, o cobre tem dois NOx, o ferro tem dois NOx, aí tem dois jeitos de fazer. Ou você coloca hidróxido, nome do cátion e o algarismo romano na frente do NOx, ou você termina em oso para o NOx menor e ico para o NOx maior, certo? Por exemplo, ó, CuOH. Cu é o NOx menor do cobre. Como tem só uma hidroxila, aqui o NOx é mais um, certo? Então vai ficar assim, ó, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso, porque 1 é o NOx menor do cobre. 2 é o NOx menor do ferro. O ferro é mais 2 e mais 3, beleza? Se 2 é o NOx menor, aí você vai colocar oso, ou coloca o NOx e algarismo romano, só que isso a gente estudou semana passada, e eu passei para você os NOx únicos, né? E os metais que têm dois NOx. Certo, moçada? Que essa tabelinha aqui, já enviei para você, beleza. Aí tinha alguns exemplos, NaOH. O sódio só tem o NOx, hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, e ela é usada na fabricação de sabão. Hidróxido de magnésio, ou leite de magnésio, que é usado como antiácido, certo? Aí veio o ferro, hidróxido que eu já tinha feito ali. A prata só tem o NOx, hidróxido de prata, e assim vai. Certo? Tem um aqui que eu gostaria de lembrar com você, esse, ó. Esse NH4 chama-se amonio. Então, essa base é o hidróxido de amonio, hidróxido de amônio. Certinho, moçada? E aí tem mais exemplos que a gente já tinha discutido com você. Aqui, ó, acho que vai... acabou. Legal. Então, agora começa a nossa aula de hoje,
Um bom dia para todos vocês. Prazer estar aqui de volta, a nossa sala cheia, graças a Deus. Sabadão, 8 horas da manhã, né? Você está de pijama ainda, está com ramela nos olhos ainda, nem tomou café direito, mas está aí assistindo aula e isso a gente fica muito satisfeito. Gente, então vamos lá. Classificação de ácidos. Começando, tá? Ó, primeiro eu vou classificar os ácidos quanto à presença da carboxila. Gente, carboxila é o grupo C-O-OH. Legal? Quanto à presença da carboxila, o ácido pode ser orgânico ou pode ser inorgânico. Orgânico é quando tem a carboxila. Inorgânico é quando não tem. Então, por exemplo, ó, C-O-OH. Esse aqui é um ácido orgânico, ó, tem a carboxila. Aqui não tem a carboxila. Então, esse ácido é inorgânico. Joia? Ali é o ácido acético, né? O ácido etanóico, aquele do vinagre. E aqui é o ácido nítrico. Lá tem carboxila, é orgânico. Aqui não tem carboxila, é inorgânico. Agora, quanto à presença de oxigênio. Isso a gente já viu também. Quando não tem oxigênio no ácido, você diz que ele é um hidrácido. Então, ó, hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. HCl, H2S, H3FeCN6, beleza? E quando tem oxigênio, nós chamamos de oxiácidos. Oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio. Beleza, vamos começar as nossas perguntas individuais. Por enquanto, qualquer um que quiser responder. Gente, eu quero o nome do HCl. Pode abrir o microfone aí quem souber. Nome do HCl. Ácido clorídrico? Ácido clorídrico, Júlia, certíssimo. E no comércio, você lembra qual que é o nome dele no comércio? Ácido clorídrico, como é que o pessoal chama no comércio? Ixi, não lembro. Ácido muriático, Juliana. Muriático. Então, ácido clorídrico é o nome oficial. No comércio, é ácido muriático. E o nome do H2S? H2S. Júlia, se você quiser continuar respondendo, fique à vontade, tá? Ácido sulfúrico? Não. Hídrico, porque não tem ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. Camila, esse ácido aí tem uma particularidade? O ácido sulfídrico? Cláudio, não que eu me lembre. Não lembro. Aquele cheiro de? De ovo podre. De ovo podre. O ácido sulfídrico tem cheiro de ovo podre. Achei que fosse uma classificação dele. Não. Agora, H3FeCN6. Gente, são 3 hidrogênios, né? 3. A, E, I. Então, esse é o ferricianídrico. Ferricianídrico. Rapidinho. Como chama o HNO3? Pode abrir o microfone e falar. HNO3. Qual é o nome dele? Ácido nítrico. Ácido nítrico, usado para a fabricação de explosivos. Por exemplo, H2SO4. Qual é o nome? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Camila, onde ele é encontrado no nosso cotidiano? O ácido sulfúrico. Lembra ou não? Ai, meu Deus. Baterias de automóveis. Certo? H2SO4 encontrado em baterias de automóveis. E o H3PO4, qual é a nomenclatura dele? H3PO4. Ácido fosfórico, beleza? Obrigado, né? Júlia e Camila, obrigado. Então, moçada, ó, aqui eu classifiquei quanto à presença de carboxila, orgânico e inorgânico. Aqui eu tenho hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio. Agora, eu vou classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se tiver um hidrogênio ionizável, você diz que é um monoácido ou ácido monoprótico. Ácido monoprótico ou monoácido é o ácido que tem apenas um hidrogênio ionizável. Exemplo, HCl, HCN, HNO3 e H3PO2. Cuidado! O H3PO2, ele tem 3 hidrogênios.
mas apenas um é ionizável. Então, ele é um monoácido. Ele é um monoácido. Joia? Agora, se tiver 2 hidrogênios ionizáveis, é um diácido ou ácido diprótico. Aqui, ó, 2 hidrogênios ionizáveis. H2SO3 que tem 2, H2S, H2CO3. Cuidado, H3PO3 tem 3 hidrogênios, mas 2 apenas ionizam. Então, ele é um diácido, sim. Tá certo aqui, ó. Tá? Triácido ou ácido triprótico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, H3, aqui, exemplo. E tetraácido ou tetrácido ou tetraprótico é quando tem 4 hidrogênios ionizáveis, H4FeCN6, H4P2O7, H4SiO4. Gente, vai ter que ser muito rápido, viu? Senão você me atrasa. Nós vamos fazer a nomenclatura de todos esses ácidos aqui. Eu pergunto, quem souber já abre o microfone e manda. Não tem problema se errar, tá? Se errar eu corrijo. Vamos lá, vai. Eu vou começar com a Júlia primeiro, viu? Júlia, nome do HCl. Ácido clorídrico. Onde ele está presente? No estômago. E qual é o nome comercial dele? Ácido muriático. Isso, garotinha. Ácido clorídrico, ele no comércio é conhecido como ácido muriático. Gente, agora todo mundo, hein? HCN. Ácido cianídrico. Ácido cianídrico, porque não tem oxigênio. Não tem oxigênio, é hídrico. Clorídrico, cianídrico. Esse HCN, pessoal, é o gás da morte, né? Gás da morte. Como chama o HNO2? HNO2. Isso. Mateuzinho parece que acertou também, ó. O HNO3 é o nítrico. O HNO2 é o nitroso. Qual é o nome do H3PO2? Ácido hipofosforoso. Hipofosforoso. Camila, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Só um. Só um. Ele tem 3 hidrogênios, mas apenas um ionizado. Então, realmente, ele é monoprótico. Beleza, beleza. Agora, H2SO3, qual é o nome dele? H2SO3. Pode mandar ver aí. Todo mundo pode participar. Ácido sulfuroso? Isso. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. O H2SO3 é o sulfuroso. Matheus mandou bem. Beleza. Agora eu quero voltar aí para Camila. Camila. Oi. Qual é o nome do H2SO4? H2SO4? Ácido sulfúrico. E onde ele é encontrado? Ácido sulfúrico? Na bateria. Isso, garota. Baterias de automóveis. Gente, H2S. Nome. Ácido sulfídrico. Isso. Não tem oxigênio, tem que ser hídrico. Camila, particularidade dele. Cheiro de ovo podre. Cheiro de ovo podre. Gente, isso aí cai, viu, meu? Não é brincadeira, não. Isso daí cai em provas. O H2CO3, como é que chama mesmo? H2CO3? Ácido? H2CO3. Ácido carbônico. Ácido carbônico. E o H3PO3? Fosforoso? Isso, garotinha. Fosforoso. Gente, H3FeCN6. AEI. Esse é o ferricianídrico. Ferricianídrico. O B chama boro. Qual é o nome do H3BO3? Bórico? Isso. Ácido bórico. E esse H3PO4 aqui, esse você tem que saber direitinho, ácido fosfórico. Beleza. O ácido fosfórico, ele faz parte da fórmula da Coca-Cola, né? Refrigerantes cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Golé-Cola, eles têm o ácido fosfórico na formulação. Joia? E esse ácido fosfórico aqui, ele causa a osteoporose, ele degenera os ossos das pessoas. Pessoal, H4FeCN6, 4AEIO, isso é o ferrocianídrico. Em cima, H3, esse aqui é o ferricianídrico. O 4AEIO é o ferrocianídrico. Toda vez que tem 2 elementos no meio, é o di ou piro. Então, o H4P2O7, ele é o pirofosfórico ou
fosfórico. Qual é o nome do Si? Silício. Então, aqui nós vamos ter H4SO4, nós vamos ter o ácido silícico. Gente, então, ó, só para fechar, quando tem carboxila, o ácido é orgânico, quando não tem, ele é inorgânico. Quando não tem oxigênio, é hidrácido, quando tem oxigênio, é oxiácido. Beleza? Agora, se tiver um hidrogênio ionizável, é monoácido ou ácido monoprótico. Se tiver 2 hidrogênios ionizáveis, diácido ou ácido diprótico. Se tiver 3 hidrogênios ionizáveis, triácido ou triprótico. Se tiver 4, tetrácido ou tetraácido ou tetraprótico. Agora, a gente vai classificar um ácido quanto à volatilidade. Pessoal, tem ácido que tem alto ponto de ebulição. Beleza? Quando um ácido tem alto ponto de ebulição, ele não evapora com facilidade, porque ele tem um alto ponto de ebulição. Aí você vai dizer que o ácido é não volátil ou fixo, certo? Então, ácido fixo ou não volátil é o ácido que não evapora com facilidade, porque ele tem um alto ponto de ebulição. Gente, tem 2 que você tem que saber. 2. Na verdade, tem, assim, 4 que de vez em quando aparecem. Mais 2 que você, esses 2 aqui você tem que saber, que são os 2 primeiros. O ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Esses 2 são os que caem. Então, você tem que saber que eles são fixos, certo? Eles são não voláteis. Tem mais 2 aqui que eu coloquei, mas são os 2 primeiros que você vai ter que ficar esperto. H2SO4, H3PO4, o H3BO3 e o H2CrO4 são ácidos não voláteis que tem na química. Esse último aqui esquece, viu? Esse daqui é médio, agora os 2 primeiros são muito importantes. E quais são os ácidos voláteis? Os demais, certo? São 4 importantes não voláteis. O resto, todo o resto, é volátil. Beleza? Moçada, deixa eu só dar uma olhadinha nos meus participantes aqui, tá? Deixa eu só dar uma passadinha aqui, ó. Beleza? Ana Letícia, bom dia para você. Você vai fazer aquele print para mim de novo, né? Por favor. Ó, o Breno tá na sala. O Breno deve estar dormindo, meu. Camila, Clara, Davi. Ó, o Davi, poxa, cara. Eu tô aqui respondendo. Cadê? Ah, desculpa aí, foi mal, hein? Foi mal. Não se repita. Falou. O Davi, cara, o Davi faz tempo que não via na minha aula, hein? Yasmin, bom dia para você. Beleza. Camille, legal, Manuel. Marcelinha. Gente, um bom dia para todo mundo. Beleza. Atos, bom dia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom dia. Beijão para todo mundo. Gente, ó, vamos rapidão aí. Abriu, assim, ó. Se você lembrar, abre o microfone e manda ver, vai. H2SO4, nomenclatura. Vai. Ácido sulfúrico. Presente aonde? Bateria de carro. Bateria de carro. Esse você nunca mais esquece, né, Camila? H2SO4, ácido sulfúrico, certo? Bateria de automóveis, parece que eu escutei a voz do Breno aí. H3PO4 é o ácido? Fosfórico. H3BO3, ácido? Bórico. H2CrO4, ácido? Crômico. H2CO3 é o ácido? Carbônico. HNO3 é o ácido? Nítrico. Vamos ver agora, Júlia. H3FeCN6. Ferricianídrico. Isso, H3. AEI. Ferricianídrico. E o HCl? Ácido clorídrico. E no comércio? Muriático. Aí, garota. Gente, então tá aí, ó, 2 ácidos fixos importantes. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Esses são os 2 que caem, eles são fixos. De vez em quando aparece o H3BO3. O H2CrO4 pode esquecer, tá? Então, se você lembrar que o ácido sulfúrico e o nítrico são voláteis, vamos lá, peraí. Vamos lembrar 3, vai. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico e o bórico. Vamos lembrar esses 3 aí. Se você lembrar que esses 3 são os não voláteis,
todo o resto é volátil. Joia? Deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Vamos ver aqui. Pará. Na sequência eu tenho classificação quanto à força. Pessoal, é muito difícil cair para classificar em orgânico e inorgânico. Todo mundo sabe isso, certo? Quanto à presença de oxigênio, hidrato oxigenato, é muito difícil cair também. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, já cai legal. Volatilidade também não cai muito. Agora, o que mais cai de ácido em classificação é isso que eu vou falar agora, que é a classificação quanto à força. Beleza? Nós vamos classificar um ácido quanto à força desse ácido. Então, me ajuda aqui. Para eu medir a força de um ácido, eu vou definir uma grandeza chamada grau de ionização. Eu uso a letra alfa para simbolizar. Isso a gente já aprendeu, viu? Lá nos eletrólitos, mas aqui a gente repete. Legal? O alfa chama-se grau de ionização. Como é que você calcula o alfa de um ácido? Você pega as moléculas que ionizam e divide pelo total de moléculas que você colocou na água. Então, vamos supor que você coloque na água 200 moléculas. Vamos supor que 15 delas ionizam. Então, você vai pegar as ionizadas, 15, vai dividir pelo total, 200, você acha o alfa do ácido. Então, o grau de ionização, gente, é óbvio, né? Grau de ionização, ele mede quanto o ácido está ionizado, grau de ionização. Então, você pega as moléculas ionizadas e divide pelo total de moléculas que você dissolveu em água. Tranquilos ou não? Então, aqui, não sei se você vai enxergar, eu estou colocando 100 moléculas de HCl em água, coloquei 100 moléculas. E se você observar, 92 viraram íons, olha lá, 92H+, 92Cl-. E 8 moléculas das 100, elas continuaram inteiras, olha lá, 8HCl. Beleza? Então, para eu calcular o alfa, eu vou pegar moléculas ionizadas, 92, vou dividir pelo total, 100, 0,92. Você pode expressar o alfa em porcentagem ou em número puro. Então, você pode falar que o alfa é 0,92 ou 92%, tá? Tanto faz. Beleza? Gente, temos um exercício, esse é para você fazer sozinho. Olha lá, de cada 200 moléculas de um ácido que dissolve em água, 5 ionizam. Calcule o grau de ionização desse ácido. Você tem 1 minuto para fazer. Vamos lá. Eu quero, pode ser em decimal ou em porcentagem. Então, eu quero dos dois jeitos, viu? De cada 200 moléculas. Opa, a Esther já vai me falar aí, Pode falar. 2,5%? Eu não vi. Quanto? 0, quanto? 2,5%. Eu acho que não, hein, Esther? Só se eu tiver enganado. Ah, tá. Porcento, né? Você falou? Eu acho que é isso mesmo. É, porcentagem. Legal, legal. Eu tenho quase certeza que é isso. Deixa eu dar uma lembradinha aqui, porque realmente eu não lembro de cabeça. É isso mesmo. Beleza, garotinha? Obrigado, viu? Como é que você calcula o alfa? Número de partículas ionizadas pelo número de partículas dissolvidas, pelo total que você colocou em água. 5 ionizaram, de um total de 200. Então, vai dar 0,025. Se você multiplicar por 100, 2,5%. Beleza? Esther, tranquilo. Legal. Tá certo isso daí. Gente, agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe calcular o alfa, não sabe? Aprendeu a calcular. Você pega o número de partículas ionizadas e divide pelo número de partículas dissolvidas. Certo? Aí, quando a gente voltar, próxima aula, às 11 horas, eu vou mostrar para você um jeito de classificar ácidos sem ter esse alfa aí. Se tiver o alfa, é muito fácil de classificar, ok? Só que a gente vai aprender a classificar sem esse alfa aí. Gente, beleza? Então eu até passei aqui, já passei 5 minutinhos do nosso tempo. Então, a gente para aqui agora para você se preparar para a aula do Luciano, né? Tem que se preparar para a aula dele. E a gente volta às 11 horas.
Um beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência, viu, gente? Bastante aluno na sala hoje. Beijo para todo mundo. Aproveita, vai lá no banheiro, né? Faz um xixi, come alguma coisa. Tomar café, né? Isso, tomar café. E aí a gente volta. Certo? Breno, um abraço para você também, viu? Abraço, Claudinho. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ó, o Manuel tá mandando um beijo também. Beijo para você também, Manuel. Então, Tchau, Claudinho. beijo. Obrigado, Tchau. Claudinho. Beijo. Tchau para vocês, viu? Muita saudade, viu, gente? Muita saudade de vocês. Beijão para todo Nossa mundo Senhora. aí. Beijão, abraço. Ô, falando nisso, e se fosse sabadão presencial, estaria junto lá com vocês, hein? Um beijo, viu? Tô querendo. Até logo, logo, se Deus quiser, a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tanã. Tanã.